podcast Companhia das Letras. Chegamos ao fim de mais uma temporada da Rádio Companhia. E que temporada! Quem me ouve aqui sabe o quanto eu amei cada conversa. E antes de mais nada, quero agradecer a você que ouviu, compartilhou, comentou e esteve com a gente nesses meses todos. Para encerrar em grande estilo, o episódio de hoje é um convite à reflexão. Hoje a gente não vai falar de lançamentos específicos. A gente vai tentar propor um olhar para a literatura no mundo hoje. Um mundo que às vezes parece que está acabando, ou talvez até esteja, mas que ainda produz tantas boas histórias e escritores. Os nossos convidados são dois dos autores que eu particularmente mais admiro na companhia. Ficcionistas de primeira e que têm ao mesmo tempo os pés fincados no chão, sensíveis e engajados. São Milton Atum e Carola Saavedra. Bom, o Milton é um daqueles que faz jus ao clichê, dispensa apresentação. Recém-eleito pela Academia Brasileira de Letras, é um dos maiores romancistas do país, autor de livros fundamentais como O Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte, e, claro, da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que, aliás, vai ter o 3º volume lançado agora no final de outubro. Ansiosa. Já a Carola Saavedra é um dos grandes nomes da geração dela. Eu, aliás, costumo dizer que ela está a 10 passos à frente de todos nós, e é verdade. A Carola nasceu no Chile, mas veio para o Brasil ainda bem criança e hoje é professora de Estudos Culturais e Literários na Universidade de Colônia, lá na Alemanha, de onde ela participa dessa conversa de forma remota. Carola é autora de romances como Com Armas Sonolentas e de um dos meus favoritos, o ensaio O Mundo Desdobrável, em que ela articula literatura, psicanálise e cosmologias indígenas numa visão radical sobre fim e recomeço do mundo. Aliás, no primeiro episódio dessa temporada da Rádio Companhia, eu respondendo as perguntas que nos apresentam, falei que o livro que eu mais recomendo é O Mundo Desdobrável de Carola. Então, terminar a temporada com a presença dela e do Milton é simplesmente grande estilo. Bom, do nosso estúdio aqui em São Paulo até a Alemanha, hoje a gente vai tentar atravessar grandes distâncias para pensar junto. O que pode a literatura nesse mundo louco que está derretendo e onde proliferam robôs e máquinas de guerra? Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta seu amor pelos livros. Bom, Milton, Carola, muito bem-vindos. É uma alegria imensa, de verdade, estar aqui com vocês. Obrigada, Esté, pela apresentação. Fico muito feliz com o convite, de estar aqui conversando com você e com o Milton. É uma alegria e um privilégio estar aqui. Muito obrigado, é um grande prazer conversar com você, Stephanie, com a Carola, querida Carola, que está tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Bom, aqui na Rádio Companhia a gente sempre apresenta os nossos convidados por meio dos livros, como eu já também passei essa lição de casa para vocês. Então, eu tenho 3 perguntas rápidas só para esquentar. Qual foi o último livro que vocês leram? O que vocês estão lendo no momento, que está na cabeceira de vocês, e qual livro vocês mais têm recomendado? Começando pelo Milton. Olha, eu tenho lido livros do José Luandino Vieira, o grande escritor angolano, um dos maiores da nossa língua. Então, eu li há pouco tempo o romance Nós, os do Maculuzu, foi editado pela Capulana, e outros livros também que estão sendo editados no Brasil. Infelizmente, ele é um autor ainda pouco conhecido aqui e deveria ser lido, porque ele é, do ponto de vista da linguagem, ele é um dos grandes. Eu já tinha lido o Landino há muito tempo, ele aparece na minha trilogia. Eu tinha lido os contos de Luanda e agora estou lendo os romances. O que eu estou lendo agora, mas também é uma leitura que já começou há muito tempo, mas agora eu estou lendo vamos dizer, com mais disciplina, é a poesia completa do Murilo Mendes, que a Companhia das Letras acabou de lançar. E o que eu indico? Eu indicaria tantos livros, mas eu quero indicar um livro que vai sair agora, que eu já li. Esse livro que vai sair pela editora Tabla, que está saindo agora esse mês, que se chama Vítimas Perfeitas, a Política do Apelo, que é de um jovem poeta, escritor palestino, que se chama Mohamed El-Kurd. O livro já foi publicado em inglês e saiu já em vários países e agora chega ao Brasil, a tradução da editora Tabla. Muito bom.
Muito importante, aliás, né? Esse livro, esse tema, né? Não li ainda, mas esse E tema simplesmente. o livro é muito, muito interessante. É de um jovem de 27 anos, 28 anos. E não dá nem pra imaginar, né? O que eles estão vivendo lá, simplesmente. Não. E você, Carola, me diga, qual foi o último livro que você leu, o que tá lendo agora e o que você tem recomendado? Sim. Bom, vou por um outro caminho aqui nas minhas indicações. O último que eu li, na realidade, foi uma releitura, porque eu acho que eu comentei com você que eu entreguei agora há pouco tempo um trabalho sobre arte e literatura indígena no Brasil, né? Uhum. E quando eu comecei meu trabalho, eu li esse livro que eu gostei muito, que é o Macunaímã, que na realidade ele é uma peça de teatro. Na época, são vários autores, entre eles o Jaider Isbel, e eu reli ele agora, e eu, depois de ter feito o trabalho, voltei a esse livro, e esse livro é bem interessante porque ele vai falar o seguinte, bom, vou tentar resumir porque é longo. Quando a gente pensa no Macunaíma, né, do Mário de Andrade, hoje em dia muitos povos indígenas estão reivindicando que na realidade, tipo assim, o que o Mário, você que sabe toda essa discussão que o Mário colocou como Macunaíma, é na realidade uma referência a Macunaímã, ou Macunaíma, que é vamos falar assim, parte da espiritualidade macuxi, wapixana, quer dizer, dos povos ali em torno do Monte Roraima. Então surgiu toda essa discussão, que é uma discussão, enfim, que inclui o que a gente chama de apropriação cultural, não se falou de que povos eram, etc, etc, a discussão em relação, né, à Semana de Arte Moderna, etc. E é uma discussão muito complicada. Mas eu acho que esse livro, ele é muito bonito, porque ele foi um teatro, mas também uma performance, e agora é uma peça e é um livro, em que o Jaider e outras pessoas trouxeram pessoas indígenas, articuladores culturais, Macuxi, Wapixana, etc., para conversar ali sobre o livro. E aí aparece também o próprio Mário de Andrade como um espectro que vai também conversar sobre o livro dele. Então, o que se recria ali é quase um ritual em que o autor pode ser chamado, em que o autor não vai ser execrado e dizer, não, vamos botar Mário de Andrade na fogueira, mas vamos conversar sobre esse livro num lugar ritualizado, em que o Mário não está lá como um personagem, mas está como ele mesmo, num ritual, como seriam pensando na ancestralidade. Então, quase como um ancestral que vai falar daquilo. Então, eu acho que é uma forma de pensar arte, ancestralidade, uma releituras possíveis para esse livro, e pensar as questões dos povos indígenas, que é muito real, muito importante. Então, eu indico o Macunaímã com uma leitura que eu acho ela maravilhosa, assim. Muito bom. Na minha cabeceira, nesse momento, está um livro que saiu no Brasil, da Cristina Peri Rossi, uma autora uruguaia, que chama A Insubmissa. E esse livro é maravilhoso, porque ele, na realidade, é um romance de formação, e um romance de formação de uma perspectiva feminina, mas também de uma mulher lésbica. Então ela vai contando, ela nasceu acho que em 46, então ela vai contando desde a infância dela, e ela é muito engraçada falando assim, o livro é maravilhoso, e ela vai contando desde a infância, a adolescência, os primeiros amores, enfim. E ela tem muito humor e, ao mesmo tempo, contando de uma vida muito difícil, né? Depois ela vai falar do golpe no Uruguai, ela se exila na Espanha. Então, tem muitas questões ali pessoais, mas também da história uruguaia. E ela é uma autora que acho que deveria ser lida. Ela, inclusive, ganhou o Prêmio Cervantes, né? Tem pouco tempo, então ela é uma autora bem interessante. E o que eu sempre indico, que eu amo, que é um livro que saiu no Brasil pela Relicário, que é o Ace Huas, que é um livro que foi escrito pela Sara Gallardo, que é uma autora que ela escreveu esse livro no início dos anos 70, e esse livro ficou esquecido depois, muito tempo depois, 20 anos depois, o Ricardo Piglia, foi falar desse livro como um dos grandes romances latino-americanos do século XX. E o interessante desse livro é que, na realidade, esse livro surge a partir de uma série de entrevistas que ela faz com o indígena Lisandro Vega,
E ele da etnia Huiti, parte da Argentina, Bolívia. E aí é toda a relação que ele teve com a igreja que chega ali. Ele mesmo é um cacique, um xamã, e essa vida entre esses 2 mundos e toda a destruição que a colonização traz numa linguagem maravilhosa, incrível, é muito fora do que a gente está pensando, porque é a fala dele. Então a gente Uhum. fala pouco desse livro nesse sentido, mas que é um livro que a gente poderia pensar que é um livro a 4 mãos, né, porque é ele, essa experiência dele e a forma dele olhar para o mundo em que ele é ele, mas ele é também outras pessoas, outros seres, outros animais ao mesmo tempo em que ele é ele, em que ele fala com Deus que está incorporado numa lagartixa e várias outras coisas que acontecem. Eu acho que é um dos livros mais brilhantes, assim, que eu li nos últimos tempos, então indico para todo mundo, assim. Que ótimo. E eu achei ótimo porque tanto as suas indicações, Carola, como as do Milton, acho que já dão um pouco o tom da conversa e de como a gente também pensou um pouco esse bate-papo, que é engajado, né? De realmente a gente pensar na literatura como um espaço, uma oportunidade de engajamento, enfim, de a gente tentar melhorar as coisas. Então é justamente esse é o motivo da nossa conversa hoje. Muito, muito bom que a gente já deu o tom para isso. Mas, bom, eu queria já começar perguntando para vocês, na verdade, uma coisa que é bem ampla. Que lugar vocês acham que a literatura tem ocupado no mundo hoje? Ainda mais agora que a gente está vivendo, claro, além de um processo que parece tudo acelerado, fragmentado pelas redes sociais, mas também acompanhado de crises globais, guerras, né, no plural, terríveis. E, enfim, questões de ecologia, como aquecimento, e todos os problemas ambientais que a gente também carrega. Então, como com tudo isso no nosso horizonte, a gente encaixa a literatura? Milton. Olha, a literatura, ela, vamos dizer, do ponto de vista da sua importância na sociedade, ela perdeu espaço. Ela não tem mais a importância que tinha, vamos dizer, no século passado, na década de 1950, os 60, ou até 80, quer dizer, os novos meios de comunicação, televisão, depois agora celular, redes sociais, eu acho que tudo isso desviou um pouco a atenção das pessoas, né, para outras linguagens mesmo, né? E, no entanto, eu acho que a literatura ou a poesia, né, como dizia o poeta Juan Ramón Jiménez, é a arte da imensa minoria. Mas elas têm um papel, vamos dizer, social e simbólico, histórico, importantíssimo. Sempre teve, né? E acho que sempre vai ter. Eu não sou catastrofista, assim, dizer a literatura está em crise, ou a literatura vai acabar. Isso é uma conversa muito antiga, né? Eu me lembro de uma conversa com Roland Barthes e Maurice Nadeau, que foi um crítico francês também. O Nadeau, ele escreveu uma história do surrealismo, foi um crítico importante. E o Nadeau pergunta ao Barthes sobre a crise da literatura, e isso foi em 1980, por aí, pouco antes de morrer, Barthes morrer. E o Barthes respondeu: não há crise na literatura. O que há é um excesso de livros. Mas uma dúvida, Milton. Pensando aqui, a gente, claro, a internet, o celular e todas as outras coisas que cercam a gente fazem a literatura estar em crise. Mas o que acontece quando a literatura não exatamente está em crise? A literatura, até no Brasil, a gente tem visto um movimento muito positivo sobre a literatura. A gente tem um problema com leitores, que já foi diagnosticado também, mas é um processo muito diferente de alguns anos atrás. Tem muito mais gente também podendo acessar a literatura. Mas o mundo está em crise, não bem a literatura, mas o mundo em crise. Como ficamos? Mas o mundo sempre esteve em crise. É, né? Você pensar o que foi o século passado, né? O que é a história da Europa? É uma história de guerras fratricidas e guerras que eles levaram para outros países, como estão levando hoje.
né? E isso, então o mundo nunca foi Pacífico, tava tudo bem. nunca foi pacificado, quer dizer, sempre houve isso, né? Mas hoje ele há uma ameaça, vamos dizer, aí sim, de uma catástrofe enorme por conta da ultradireita, dos extremistas, né, de direita que assumiram o poder em países importantes, o mais deles, Estados Unidos, né? Mas a literatura sempre teve o seu lugar, né? Quer dizer, não tem um lugar, vamos dizer, como tem a música ou o cinema, mas ela tem um lugar, ela tem seus leitores, tem o seu público leitor, mais ou menos cativo, né? A gente deve pensar que a primeira edição dos livros dos nossos grandes poetas foram edições pequenas, de 100 exemplares, 200 exemplares, do Drummond, do Bandeira, né? E hoje são poetas que têm, enfim, milhares e milhares de leitores, né? As edições, com boas tiragens. Então, eu não vejo por um lado, vamos dizer, tão negativo, né? Quer dizer, eu acho que esse é o momento que será, de algum modo, superado dentro da dialética da história, né? Das grandes crises que acabam, vamos dizer, se resolvem, por um lado, vamos dizer assim, eu espero, mais humanista, né? Depois de toda essa loucura que nós estamos vivendo, acho que alguma coisa nova pode surgir, e está surgindo, né? Eu acho que está surgindo. E mesmo no Brasil, estou falando também do Brasil, quando a gente viu esses atos de loucura no 7 de setembro, né, em que A bandeira dos Estados Unidos estava... a bandeira de um outro país, do país dos Estados Unidos, substituiu para um grupo de pessoas que não é tão grande assim, né? Eu acho que nós estamos exagerando um pouco toda essa, vamos dizer, a importância dessa extrema-direita. Ela não vai decidir as eleições, né? Então, eu acho que a poesia, a literatura, ela faz parte da nossa humanidade. Sempre fez, desde os poemas cantados, desde o Aedos, né? Desde a lírica na Noite dos Tempos, né? E nunca, vamos dizer, ela nunca desapareceu, apesar da censura, apesar das perseguições, apesar vamos dizer, de toda a obscuridade que de vez em quando abate sobre alguns países, mesmo na Europa, isso durante a Segunda Guerra. Quer dizer, a poesia, e ao contrário do que dizia Adorno, a literatura continuou a existir, não é? No episódio sobre poesia que a gente fez com o Fabrício Corsalete e a Angélica Freitas, eu fiz uma pergunta parecida para ela e ela respondeu de um jeito que eu achei o máximo, dizendo que a literatura era como uma barata. Podia vir guerra, podia vir qualquer coisa, a literatura ia continuar existindo igual a barata que sobrevive a qualquer coisa. Bom, eu vivi a ditadura durante toda a minha juventude, primeira juventude, segunda, terceira, até os quase 30 anos, 28 anos de idade. E apesar de tudo, eles não conseguiram calar as vozes dos poetas, dos escritores. E isso também é uma forma de resistência. E até mesmo, vamos dizer, você não precisa também escrever obras de denúncia durante esses períodos, né? Elas existem e às vezes são necessárias. Mas eu lembro que no auge da ditadura, 1975, quer dizer, um auge, não sei, mas um momento ainda muito bruto da ditadura, foi publicado o romance Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, que aparentemente não tinha nada a ver com a questão política, com a questão da repressão. Era um romance, vamos dizer, com um lirismo muito forte, né? E, no entanto, aquele romance é um dos grandes romances da nossa literatura. Quer dizer, e naquele momento não foi muito lido, e depois ele teve a sua história.
E hoje ele é considerado um dos grandes romances da literatura brasileira, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo foram publicados romances políticos, vamos dizer, muito diretamente ligados à questão política, à ditadura, naqueles anos 70. No entanto, o Raduan Nassar e a Clarice Lispector estavam publicando romances, e o Osmar Lins estavam publicando romances que não falavam diretamente da ditadura. Muito bom. Aliás, deixo aqui a recomendação para ouvirem o episódio anterior da Rádio Companhia, que também foi sobre Raduan e Lavoura Arcaica. Mas enfim, Carola, passando para você, o que fazer? A literatura em crise, o mundo em crise? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, minha opinião é que é contraditório, né? Porque, por um lado, com certeza, né, a literatura perdeu espaço, num sentido, pensando nas mídias sociais, né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa falando que com o uso do Instagram, TikTok e tudo isso, as novas gerações se acostumam cada vez menos a ler textos mais longos e mais complexos. Então que o texto hoje em dia lido tem que ser textos muito curtos, cada vez mais curtos, as músicas estão ficando mais curtas, tudo, né, então tem uma fragmentação no sentido de uma aceleração da narrativa, né, muito voltada pelas mídias sociais. Inclusive outro dia eu estava me lembrando isso, acho que eu contei isso num post no Instagram, falando que eu levei minha filha para assistir aquele filme do Wim Wenders, O Dias Perfeitos. Os Dias Perfeitos, e ela nunca tinha visto um filme tão lento, e aí ela falava para mim, porque ele repetia sempre, né, a mesma coisa todos os dias, e ela me perguntou: "Mas mãe, como assim? Tipo, não era mais fácil mostrar só uma vez? Ele foi uma vez e dizer pronto, ele faz isso todos os dias, pronto". Aí eu tinha que explicar para ela que não, que cada repetição é diferente, nunca uma repetição é igual à outra, porque existe uma outra forma de narrar, que tem um outro ritmo, mas que para a geração dela isso aí é, tipo assim, a grande nunca via isso, porque toda a indústria cultural ela é feita, né, para acelerar isso. Então eu acho que a gente tem sim uma dificuldade, isso você ouve muito dos professores, uma dificuldade dos alunos em ler textos mais longos e em se concentrar por mais tempo num texto. Então eu acho que nesse sentido, a literatura tem um problema. Eu vou falar assim, uma literatura, principalmente uma literatura mais complexa, mais lenta, que não seja a ideia: eu vou contar uma história da forma mais fácil, o mais rápido possível, né, quando ela pede uma leitura mais lenta. Vamos pensar no Osmar Lins, que o Milton acabou de citar, tipo, ler algum livro dele hoje em dia, assim, é para poucos. Por outro lado, né, eu acho que tem um movimento na literatura hoje em dia que é uma abertura para que outros grupos também escrevam, gente da periferia, pessoas indígenas, pessoas pretas, quer dizer, toda uma imensidão, vamos falar assim, de possibilidades para a literatura que antes você não tinha, porque ela era muito mais elitista, Uhum. né. Não que ela não continue sendo, porque a literatura é um lugar da elite, né, de qualquer forma, aquela pessoa que chega a poder escrever, porque ela teve para começar uma formação para ela poder chegar ali, e para ela chegar ali, para ela ter essa formação, alguém tem que pagar por essa formação, né, alguém tem que pagar por esse tempo. Então, a literatura ela é vamos falar assim, uma arte de elite, mas existe nos últimos tempos, nas últimas décadas, né, eu acho que assim, uma mudança de paradigma em que você começa a ver nos prêmios literários, por exemplo, mulheres. Antes, o prêmio literário para mulher está entre os selecionados de um grande prêmio, como o Oceanos, que antigamente era o Portugal Telecom, né, era raríssimo, era uma mulher, era raríssima mulher, a primeira vez que uma mulher ganhou um prêmio, assim. Então, assim, você olha para o prêmio Cervantes, então, assim, você vê que teve mudanças ali, as pessoas, enfim, pessoas pretas, indígenas estarem ali nesses lugares, ainda falta muito, mas eu acho que aí tem, vamos falar assim, uma diversificação dos temas, Uhum. né, do que literatura a gente está falando. Então eu acho que nesse sentido a gente vive um tempo que eu acho que ele é ao mesmo tempo difícil, em que esse espaço para uma literatura mais complexa
é cada vez mais complicado, mas, por outro lado, eu acho que a gente tem, assim, o surgimento de novas formas de narrar. Porque vem de outros lugares, com outra temática. Então, eu acho que é um momento bem interessante, com mais gente escrevendo e com mais possibilidades, né. Hoje em dia você tem mais possibilidade de publicar, não quer dizer que vai ser necessariamente lido, mas acho que tem esses 2 caminhos aparentemente opostos, mas que não são tão opostos assim, eles se comunicam. Muito bom. E agora pensando, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas depois a gente volta, vai ser realmente uma grande conversa. Mas enfim, passando para você, Milton, eu queria perguntar sobre a ABL, claro, porque você acabou de ser eleito. E a gente vai ter que tocar nesse assunto. E a minha pergunta é justamente sobre entrar para a ABL, entrar para uma história muito longa. A gente estava falando disso antes de começar, uma história muito, não só longa, mas também muito tradicional da literatura. Hoje, por outro lado, parece que está tudo mudando. Tanto pelo que a Carola falou, pelas formas de publicação, os leitores, as formas de crítica, os modos de circulação da literatura. Então, eu queria saber para você o que é ser um imortal nesse momento de grande transformação e de grandes mudanças, grandes novidades, e diante também de um futuro tão incerto. Bom, eu nunca tive vocação à imortalidade, né? Se a gente pensar, nenhum ser humano, mas tudo. Mas, enfim, mas é isso que está acontecendo, é de fato uma mudança na ABL, e a entrada da Ana Maria Gonçalves, do Krenak. Bom, ela foi a primeira mulher negra a ingressar na academia. Em quase 130 anos quase, a primeira mulher negra, o que é uma grande injustiça, né? Você não incluir escritores negros, escritores indígenas, e isso foi contemplado agora na ABL com a entrada do Krenak e da Ana Maria Gonçalves. Então, mas eu vou continuar a fazer o que eu venho fazendo há mais de 30 anos, desde a publicação do meu primeiro romance, que é dar palestras, que é falar sobre literatura, não necessariamente sobre meus livros, né? E, enfim, escrever ensaios, enfim, já publiquei coisas na revista da ABL, já dei palestra lá antes, há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, eu acho que vou fazer isso agora também como membro da ABL, né? Quer dizer, levar a academia também para outros lugares, inclusive para a periferia, inclusive para presídios, onde eu fui outro dia falar com presidiários sobre 2 irmãos. Eu fui lá, falei para presidiários e vou falar outras vezes para o presídio feminino também, enfim, na periferia também, quer dizer, fazer também essa conexão da academia com... Que é mais do que necessário depois de 130 anos. Que é muito necessária, quer dizer, alguns já fazem, algumas pessoas, alguns acadêmicos e acadêmicas já fazem isso, né? Quer dizer, e também olhar para a academia sem preconceito, sabe? Porque eles fazem, né? Muitas pessoas não sabem, mas há ciclos de conferências na academia lá no Rio de Janeiro, que são muito interessantes. Eu assisti a alguns recentemente, sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, enfim, inclusive sobre literatura nas periferias. E também há esse movimento de dentro para fora, de fora para dentro. Isso é uma mudança, né? E é uma mudança que é um sinal dos tempos também, porque há uma inclusão desde o primeiro governo Lula. Como a Carol disse, a inclusão também, essas pessoas, esses escritores que estavam excluídos da nossa literatura, negros, indígenas, e não falo apenas de literatura, de ficção, eu falo também de ensaios, de dissertações, de teses. Isso é fruto de uma política educacional que vem do primeiro governo Lula, talvez até um pouco antes mesmo, que houve uma interrupção bruta, né, do governo anterior, que quis destruir tudo, né, e que agora foi retomado.
Então, você vê como a educação pública é importante, é fundamental para formar não apenas leitores, mas escritores e artistas e tudo, cientistas, professores. Então, eu acho que, vamos dizer que a entrada na academia não muda a minha vida. Quer dizer, enfim, participar de alguns eventos. Vai mudar bastante sua rotina de ponte aérea, né? Vai um pouco, mas vai ser bom também. Quem não gosta do Rio de Janeiro? Pois é, e São Paulo anda tão feia, sabe? Nossa, faz uns anos já. São Paulo tá meio abandonada, tá precisando. Triste. Tá muito triste. Então ir para o Rio será um duplo prazer. Primeiro sair daqui por um tempo e visitar aquela cidade, e as pessoas são muito cordiais também. Lá na academia eu já fiz alguns amigos e amigas, então, enfim, vai ser um estímulo também para mim, né? Para sair daqui, e é sempre bom sair do seu lugar. Muito bom, Milton. Muito bom. Carola, quem sabe um dia, daqui a alguns anos, estaremos falando sobre você na BL, mas no momento eu queria falar de, na verdade, O Mundo Desdobrável. Porque, aliás, eu queria falar isso. O Mundo Desdobrável é um livro que a Companhia das Letras, que não é da Companhia das Letras, é da Carola, pela Relicário. E é um livro maravilhoso que eu recomendo desde o primeiro episódio, literalmente. E eu queria te perguntar sobre ele. É um pouco fora da curva a gente fazer isso, mas eu queria te perguntar justamente sobre o que você fala nele, sobre a literatura do fim do mundo. Essa ideia ainda te guia? Como ela pode preparar a gente para futuros possíveis? Que você fala no livro, mas eu queria te ouvir, né? Então, eu queria saber sobre esses futuros possíveis a partir da literatura, mesmo quando parece que a gente está em colapso. Bom, é que o fim do mundo vamos falar assim, De qual mundo, né? Pois é, então assim, a gente tem que pensar, desde que vamos pensar, por exemplo, todos esses conceitos, né, eles são interessantes como um ponto de partida, mas claro que a gente tem que olhar para eles criticamente também. Uma coisa não exclui a outra. Vamos pensar num termo como antropoceno, né, que é um termo muito da moda, o antropoceno, mas na realidade o antropoceno parte do princípio, né, de que o ser humano, a gente teria chegado a um ponto em que o ser humano seria capaz de destruir o planeta, né. E esse seria um ponto de não retorno. Eu acho que é interessante pensar o termo do antropoceno para pensar assim, quando a gente fala do ser humano, de que ser humano a gente está falando, né? Porque a gente tende a generalizar, a gente está falando de um ser humano muito específico, porque os povos indígenas estavam aqui, não tem nada a ver com essa história, né? Então, assim, quando a gente chama de antropoceno, como somos todos responsáveis, espera aí, não é assim, a gente está falando de uma civilização ocidental específica, europeia, enfim, depois da colonização, de uma série de coisas, né, que a gente coloca às vezes como um antropoceno. Então acho que aí tem muitas críticas a isso, e é essa ideia do fim do mundo, que é justamente de que mundo, né, a gente está falando, que eu acho que tem essa fala muito conhecida, né, do Ailton Krenak, quando perguntam para ele do fim do mundo, e ele fala assim: não, a gente está resistindo há 500 anos, eu quero ver como é que vocês vão se virar, né? Com esse fim do mundo, ele se refere nessa época às eleições e a chegada da extrema-direita, mas vale para o fim do mundo porque está tudo junto, né, nessa mesma questão. Quer dizer, talvez a questão pensar assim, bom, de que mundos a gente está falando, mas sim, claro, a gente chega num ponto, né, que a academia e a literatura está se pensando sobre isso. Como é que a gente vai pensar o futuro, se esse futuro ele se torna cada vez mais nebuloso, mais difícil, mais complexo, tem coisas muito reais, né? A extrema-direita, por exemplo, as mídias sociais, a inteligência artificial, coisas que a gente não sabe muito bem. E aí eu acho que talvez é o ponto da literatura, que eu acho que também tem a ver com como os povos indígenas pensam o tempo e a temporalidade, porque a civilização ocidental pensa a temporalidade numa linearidade, né? Você tem um passado e que você está chegando num futuro que está numa linha que não tem retorno. E que você, enfim, toda a humanidade estaria ali numa espécie de evolução, uma coisa quase neodarwinista, de que seria cada vez melhor, numa ideia de ordem e progresso, né? Que é o ideal positivista que a gente tem aí. Mas os povos indígenas pensam, na realidade, numa circularidade do tempo, na realidade, o tempo como uma espiral.
E aí a gente pode pensar coisas de uma maneira como uma outra lógica, né. Se a gente deixa de pensar o futuro como algo que está lá na frente e começa a pensar o futuro como algo que está no presente, porque quando os povos indígenas falam de ancestralidade não é um passado, a ancestralidade está aqui, né, está no presente. Então eu acho que quando a gente pensa que o futuro é pensado agora, assim como o passado é pensado também do presente, né, por exemplo, a gente pode mudar o presente quando a gente relê de uma outra perspectiva o passado, inclui outros personagens, outros atores para essa leitura que a gente está fazendo do passado, né. Por exemplo, quando a gente conta uma história da resistência indígena ou da resistência negra dos escravos na história do Brasil, e a gente conta como se essa resistência não tivesse existido ou tivesse sido mínima, essa é uma história, mas quando a gente começa a olhar quem foram essas pessoas que resistiram, quem foram esses grupos, esses povos que resistiram e como foi, a gente muda a história. E a gente muda também a forma como a gente está se enxergando agora. O mesmo vale para o futuro, quer dizer, pensar o futuro é um pensamento de agora. E eu acho que tem uma frase do Lacan que eu gosto muito, que ele fala que a verdade tem estrutura de ficção. Então, assim, que toda não existe uma verdade em si, né, a verdade, e que a ficção é uma forma de trazer à tona a verdade, porque a verdade, ela tem muitas possibilidades, ela se desdobra, ela tem muitas interpretações, né. E nessa forma é possível criar, pensar futuros que a gente ainda não tem como imaginar agora, mas que numa leitura posterior a gente pode chegar para o passado e falar assim: "Ah, então tinha aquilo que eu não estava enxergando. Uhum. Ah, então tinha essa possibilidade", ou então: "Ah, então era isso". Então que nessa estrutura porosa da ficção, é possível imaginar ou pensar coisas, ideias, narrativas que não foram possíveis até então, né, e com isso criar outras possibilidades, outras formas de existir. Então acho que nesse sentido, a literatura ela sempre foi importante, como disse o Milton, sempre esteve ali, né, os poetas sempre estiveram ali pensando o mundo, né, e ela me parece essencial como uma ferramenta política. Uhum. Ela para mim não está separada nem da vida, nem da política, de nada disso. A literatura é parte disso, né. Então acho que é importante também a gente não separar e olhar que é uma forma de estar no mundo, e de existir nele, né, de transformar esse mundo. Muito bom. E você deixou a deixa perfeita pra mim, porque eu ia perguntar justamente sobre a ficção que vocês fazem, né? A parte da produção ficcional de vocês, claro. E vou passar pro Milton agora para perguntar sobre isso, porque a sua ficção, justamente o que Carola estava falando agora, né? A sua ficção, Milton, sempre lidou com questões muito políticas, desde a ditadura, as formas de ocupação da Amazônia, e mais recentemente você também tem sido voz bastante sobre a situação em Gaza, né? Não a situação, o terror que está acontecendo em Gaza. Então eu queria saber qual é a sua visão sobre o papel da literatura como crítica ao poder, sobretudo se a gente pensa nesse momento nessas novas formas de autoritarismo que a gente está vivendo, e pensando da literatura mesmo, né? Não dos escritores. Queria saber qual é essa visão sobre o papel da literatura. Bom, a literatura ela tem vários matizes, né? Tem várias nuances, há romances explicitamente políticos, há romances históricos, há romances confessionais, enfim, com maior ou menor subjetividade. O interessante do romance é que ele é, vamos dizer, uma espécie de gênero onívoro, né? Que ele devora tudo, ele pode falar de tudo, e de várias formas, né? E há romances, de fato, que são romances políticos. Por exemplo, você considerar Reflexo do Baile, do Antônio Calado, é um romance que tem vamos dizer, um registro político muito forte, né? Ou Conversa na Catedral, do Vargas Llosa, do primeiro Vargas Llosa, que era bem mais interessante, bem mais, que eu admiro muito mais do que o segundo ou o terceiro. Ou o terceiro eu nem li, né? Não tem mais. Mas há romances também que, explorando, vamos dizer, abordando as contradições humanas, a complexidade do ser humano, eles não deixam de ser políticos, né? Mesmo em romances muito
em que a sondagem do ser e o drama da linguagem estão tão presentes como na obra da Clarice Lispector. No fundo, ela tem a obra dela que é difícil, que é muito introspectiva, que, como disse Benedito Nunes, no fundo ele dramatiza a linguagem, e o ser humano não deixa de ser político também, né? Então, o meu projeto, muito, muito modesto, na verdade, foi trabalhar com dramas familiares ligado a, vamos dizer, a uma coisa um pouco maior, que sai da casa, né? Essa casa que se desfaz nos meus romances, a casa como metáfora da família, do drama familiar, e fala um pouco também da cidade, da decadência da cidade e vamos dizer, da questão política até mesmo do país. Eu fiz isso de um modo um pouco progressivo, vamos dizer assim. O meu primeiro romance é um romance mais lírico, mais, né, vozes da memória, e que a questão política não está colocada, pelo menos nem de forma, vamos dizer, não está colocada de forma direta. E depois, a partir do Dois Irmãos e do Cinzas do Norte, eu tentei fazer essa conexão, essa relação entre o drama familiar e entre o pequeno e enfim, algo maior. Mas, no fundo, eu acho que o fundamental mesmo é essa verdade que a Carol falou, é a verdade das relações humanas. É isso que interessa na literatura, né? Sem pontificar, sem ser assertivo, quer dizer, fazendo das personagens também, vamos dizer, com as suas contradições, uma projeção daquilo que também nós somos de alguma forma. Quer dizer, ninguém é totalmente mal, nem totalmente bom, né? Embora, quando a gente escreve, se você tiver uma postura ética, e aí a ética para mim tem muito a ver com a responsabilidade, que a ética também é isso, é responsabilidade. Você não, vamos dizer, jamais, eu no romance, ou nos romancistas que eu gosto, inclusive daqueles que não são progressistas, né? Você encontra, vamos dizer, uma mensagem, alguma coisa que te humaniza, né? Que te humaniza, que mostra as contradições humanas para te humanizar, né? Para alargar teus horizontes, para até mesmo te tornar solidário com certas questões, né? Então você vê isso na literatura, né, de modo geral, né? Você vê com uma grande contradição, por exemplo, um escritor totalmente racista e antissemita, como Céline, um dos grandes romances dele, Viagem ao Fim da Noite, é um romance que foi, enfim, louvado pelos humanistas franceses, né? E, no entanto, o autor era um cara terrível, quase um doente, né, do ponto de vista. Então a literatura tem isso, tem as suas contradições também, né? Estou falando entre autor e o romance. Mas, de um modo geral, o romance, ele nasceu na cidade, né? Nasceu nas grandes cidades europeias, nasceu em Londres, por exemplo. E fala muito da solidão, porque, com exceção da burguesia, um dos mitos, vamos dizer, um dos mitos modernos é esse, quer dizer, o que está no horizonte é a solidão. No horizonte desse ser humano citadino, pequeno burguês, já perdido nas multidões. E o romance, no fundo, é isso, é escrito por uma pessoa solitária, dirigido para um solitário ou solitária que lê. Quer dizer, é um gênero próprio da burguesia. E nasceu também para questionar tudo isso, né? Ele assumiu uma forma depois de questionamento da burguesia. O romance do século XIX, ele é uma crítica muito, em maior ou menor grau, ele é uma crítica muito virulenta à burguesia e à exploração, né? Isso, vamos dizer, adquiriu outras formas, com o modernismo e com aprofundamento, vamos dizer, da questão psicológica, da
da subjetividade e até mesmo do esfacelamento da linguagem, né, da diluição do enredo, que são, vamos dizer, que são coisas que aconteceram a partir da década de 1920, 1910, na Europa, né? E é curioso porque hoje o romance retoma uma certa comunicabilidade com o leitor. Isso até tem sido criticado, né? Quer dizer, eu acho bom que o romance também seja popular, que possa ser lido por muita gente, não é? Como Jorge Amado foi lido por muita gente, né? Isso não é um problema, não é uma... A gente não pode também exigir arte revolucionária em 2025 depois de Joyce e de Guimarães Rosa, não é mesmo? Ou de Macunaíma, que é um romance, vamos dizer, do ponto de vista formal, muito complexo, de uma enorme complexidade, né, Macunaíma. Então, depois você fala sobre Gaza, tem alguma coisa... Não, eu mencionei como você também é engajado para além da literatura. Mas eu sempre fui, sabe, Stephanie. Durante a ditadura também, eu nunca militei num partido político, nenhum grupo político, nunca me filiei a um partido. Mas eu era enfim, do movimento estudantil, eu ia às passeatas. Porque não tem como ficar quieto, né, de qualquer jeito. Não tem. A FAO, onde eu estudei, as pessoas, mesmo em Brasília também, meu colégio foi invadido pela polícia, amigos foram presos, eu mesmo fui preso em Brasília, quando eu tinha 16 anos. Então, a questão de Gaza é a questão palestina é uma questão da humanidade, né, da sobrevivência de um povo, né? Quer dizer, como disse o Eduardo Said, os palestinos são vítimas das vítimas. Quer dizer, o que está acontecendo lá é um extermínio, né? Não é uma guerra, como diz a grande imprensa. Não é uma guerra, é um extermínio. E nada começou no 7 de outubro. Isso acontece há mais de 70 anos. Essa é a culminação de um processo. E eu, não como escritor, mas como ser humano, eu não me sinto bem em ficar em silêncio nesses momentos, sabe? Não é. Por quê? Por que eu vou ficar em silêncio? Sabe? Durante 4 anos do governo anterior, eu não fiquei em silêncio. E meus colegas escritores também não ficaram em silêncio. Então agora eu acho que eles também deviam falar, não é? Nossos coleguinhas deviam falar alguma coisa sobre Gaza, ou deviam ler também sobre Gaza, sobre a questão palestina. E há ótimos livros, estão aí, do Rashid Khalid, 100 anos de guerra, que a Todavia publicou, ou a questão palestina, do Edward Said, né? Ou os livros do Ilan Pappé, brevíssima história do conflito Israel-Palestina. Tá cheio de livros aí. Foi por isso que eu chamei vocês dois, porque são duas das vozes mais potentes e mais corajosas também de justamente vir aqui no microfone e falar: meus colegas, cadê vocês? Cadê vocês? Porque, sabe, o silêncio, não devemos silenciar, mesmo porque centenas de intelectuais judeus, dezenas, centenas, e muitos especialistas do Holocausto estão dizendo claramente que se trata de um genocídio. Os grandes historiadores judeus do Holocausto estão falando isso. Isso saiu na imprensa, na imprensa de Israel, saiu na imprensa francesa, sem contar tantos milhares de escritores que estão se manifestando, e cineastas também agora, atores, atrizes, estão se manifestando na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né? Agora mesmo até o Fernando Meirelles assinou uma carta de protesto com centenas de cineastas. Então por que esse silêncio? Não entendo. Mas enfim. Estamos aqui falando no microfone.
nós estamos falando, e eu acho que, aliás, eu traduzi um livrinho do Eduardo Said sobre isso, né, Representações do Intelectual, que fala do intelectual público que deve dizer a verdade ao poder, sabe, sem ser refém de um partido político, de uma religião ou de uma ideologia. Mesmo porque grandes liberais, grandes filósofos liberais, falaram da Palestina. Inclusive o Bertrand Russell, que antes de morrer fez uma declaração pela Palestina, pela liberdade da Palestina, sem falar do Nelson Mandela e de tantos outros. Muito importante, muito bom estar aqui ouvindo você, Milton. Agora eu vou passar para Carola, mas isso é muito importante, é realmente muito, muito importante. Acho que, Carola, a minha pergunta ia ser um pouco outra, mas nesse mesmo tom, eu acho que na sua ficção, sobretudo agora, no Manto da Noite, que é o seu último romance, você trabalha a mesma coisa que o Milton falou, de se ter um lado mais introspectivo, que tem muito a ver com a psicanálise, claro, mas um lado que dialoga com o exterior e com o coletivo, essa ideia de si dentro do mundo, enfim, uma noção muito complexa, literária, e sim de se trabalhar essas duas frentes, do individual e do coletivo. Então, e você é professora, você é especialista, enfim, em N coisas, as pessoas mais inteligentes que eu conheço, então eu queria saber como você, a sua escrita, busca fontes além da literatura, e como isso também dialoga com essa necessidade de não estar calado, e sim de falar, como o Milton estava dizendo agora, de colocar a voz no mundo e usar isso para questionar tudo que a gente está vivendo. Uhum. Eu acho que o Milton falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do silêncio, né, porque, na realidade, o silêncio não existe. Quando a gente não se manifesta, no seu lugar, o que vai falar por você é a norma daquele momento. Então, assim, na realidade, não é porque você não falou que você não está falando. Quando você não fala, você está concordando com a norma, com o que está acontecendo, seja isso um extermínio, um genocídio, injustiça social, enfim, uma série de coisas, né. Então, para a gente lembrar que o silêncio ele não existe, não existe um lugar neutro para ninguém, e aquele que não se manifesta é uma posição, né, é um posicionamento também. Então, falando sobre o silêncio, né, e falando agora sobre o que você comentou, Esther, eu acho que tem uma questão importante para pensar todas essas muitos desses problemas que a gente está vivendo, e aí eu acho que quando a gente vai ouvir os povos indígenas, o que eles estão falando, porque é muito interessante, porque existe uma espécie de extrativismo epistêmico da academia aqui na Europa, e que então tem muitas teorias que você vê aí, a galera tá falando, escrevendo, mas quando você vai ver o que tem por trás, é o pensamento indígena. E aí eu tô falando indígena, não só indígenas de Biayala, indígenas, mas indígenas, vamos falar assim, todo mundo que talvez esteja fora dessa cultura ocidental, nesse sentido de poder, né. E que esses pensamentos têm muitos aspectos em comum, porque é um pensamento que surge a partir de uma observação da natureza. E que surge a partir de não só de uma observação, mas de estar ali na natureza, né, se não ser uma coisa separada, né. Então, e aí eu acho que uma das questões mais interessantes a pensar é a questão do eu, da identidade, que é uma coisa que eu coloco no Manto da Noite, né. No Manto da Noite eu tenho um personagem que não tem um eu, no sentido ocidental do termo, né, no sentido ele é uma criança, é uma menina, depois vai virar um espírito que está atravessando a cordilheira, depois vai virar um animal, depois vai virar Calibã, depois vai virar, né, então vai passando por muitos formatos, mas há algo que tem uma linha, assim, porque não são vários personagens, é um personagem só. E eu estava pensando, quando eu escrevi esse livro, eu vinha muito influenciada pelo pensamento indígena, em que essa ideia do eu, que é uma ideia no fundo do individualismo, uma ideia capitalista, né, o Milton estava falando da solidão, né, dessa solidão do eu, porque é um eu que está fora do coletivo, né, está no eu do eu contra todos, só o mais forte vai sobreviver, então a gente sai desse lugar do coletivo, e aí pensando nos povos indígenas que
que tem um eu que não está fechado. Esse eu sou eu, mas assim, quando você pensa que um rio tem uma subjetividade, não é? Tudo é humano, né? Que eu acho que isso é uma ideia muito interessante, porque a gente parte da narrativa de que no início tudo era, sei lá, bactérias, depois você tem toda uma evolução e você chega no humano. Mas no pensamento indígena, no início tudo é humano. E essa humanidade em comum, né, que depois vai passando por muitas metamorfoses, e aí você tem o rio, a montanha, o jacaré, as pessoas, mas que tem uma humanidade em comum, levam a gente a uma outra forma também de lidar com a alteridade, porque é uma forma em que você tem que negociar com o outro, porque se o rio também tem subjetividade, ele também tem direitos. Aliás, isso é uma discussão atual, né, dar direitos a um rio, que era uma coisa que até tempo atrás, assim, era impensável, mas pensar os direitos como um sujeito, né. Então, assim, por que que até pouco tempo atrás, a gente ainda hoje, né, a gente usa animais como se esses animais fossem máquinas, né, e não sofressem, não então, assim, a nossa relação com o outro é uma relação de extermínio. A nossa relação com o outro, com a alteridade, ela é uma relação de extermínio, de o eu ou o outro, né. No qual eu sou o sujeito, o outro é o objeto. Uhum. Pode ser exterminado, pode ser escravizado, enfim, etcétera, etcétera. Então, o que os povos indígenas colocam, e aí eles colocam, por exemplo, o João Paulo Tucano fala uma coisa muito interessante em algum momento, que ele fala assim: "Não é porque a gente é legal, não é porque a gente é bonzinho, não é porque os povos indígenas, porque a gente não deve também colocar nesse lugar, assim, idealizado dos povos indígenas, né". Ele diz: "Não é porque a gente é legal, é porque a gente sabe que se a gente não respeitar o rio vai ficar sujo e a gente não vai ter o que comer. A gente sabe que se a gente não respeitar a floresta, a gente não vai ter onde viver. Então a gente sabe que é preciso negociar com as outras subjetividades, é preciso negociar com o rio, com a montanha, com os animais a caça, né, que a maior parte normalmente é uma negociação. Então, assim, que a gente tem um olhar que é um olhar de uma alteridade que é exterminável. E para os povos indígenas é uma alteridade que não está separada de você, que tem uma humanidade em comum e com quem vai se negociar. Então, acho que são formas muito diferentes de pensar como se lida com o outro, como se lida com outros povos. Então, quando você olha para a academia europeia, por exemplo, você vê que as ideias mais interessantes que surgem aqui são ideias que estavam ali há 1000 anos, que os povos indígenas já estão dizendo isso, mas que precisam muitas vezes passar por um discurso acadêmico europeu para depois, inclusive, a gente comprar de novo e falar: "Olha só que interessante", mas estava aqui o tempo todo, gente, está aqui o tempo todo. Então, assim, eu acho que a gente tem no Brasil, tanto em termos de literatura, eu acho que, assim, o Brasil está hoje em dia, com todas as questões, num lugar de uma efervescência de ideias, de acontecimentos, de movimentos, com coisas terríveis, porque, claro, teve um governo de extrema-direita que destruiu muita coisa, mas, ao mesmo tempo, não se mata, as coisas não se destroem dessa maneira, elas não morrem. Então, assim, e ao mesmo tempo você tem uma efervescência de coisas acontecendo importantíssimas, seja não só estou falando de povos indígenas, porque é o com que eu trabalho, mas, assim, em muitas pensar nas religiões de matriz africana, de todo esse pensamento, que eles têm coisas importantes e está ali, está acontecendo. Então, para mim que estou aqui na Europa em contato com esses discursos acadêmicos europeus, eu penso: "Gente, as coisas estão acontecendo aí". Está se pensando aí, está se pensando não só nesse lugar de uma racionalidade, numa racionalidade sei lá, penso logo sou, mas também em outras formas de pensar, né, de um sentir pensar, de um, pensar intuitivamente, de um pensar a partir da ancestralidade, de um pensar a partir de um saber do corpo, de outras formas de pensamento que aí eu acho que a literatura dialoga muito. Na realidade eu poderia dizer, assim, que muitas das coisas que eu entendo sobre o mundo hoje eu sei, porque eu tenho uma experiência de criação literária, porque eu sei que tem muitas coisas que eu aprendi escrevendo. Eu te dou um exemplo, quando eu estava escrevendo O Mundo da Noite,
eu sei que eu não tenho um controle total do livro, e eu sei que eu não escrevo sozinha esse livro, não num sentido assim, vamos falar assim, mágico, mas num sentido de tudo que eu li, de todas as vozes que vieram antes de mim, de toda uma cultura que veio antes de mim e que fala através de mim, quando eu escrevo. Então, até quando você escreve, você compreende que você não é um eu que controla tudo e tem acesso a tudo da escrita. Tem muitas coisas que você escreve que 20 anos depois alguém lê e fala, faz uma interpretação e você diz: "Caramba, eu jamais imaginei que eu tinha escrito isso, mas é possível interpretar, estava ali". Então a escrita te ensina que a gente não tem esse controle e que a gente não está sozinho. A ilusão de que a gente está sozinho, até como escritor, a gente não está, porque a gente escreve com todos aqueles que vieram antes da gente e isso passa pela gente. Então, assim, eu acho que baixar um pouco a bola no sentido individual, no sentido desse eu, é um dos caminhos possíveis para pensar um mundo mais decente, mais justo. Perfeito, perfeito. E na verdade, o nosso tempo aqui já tá esgotando, mas por mim eu ficava o dia inteiro, literalmente, ouvindo vocês. Mas eu acho que de tudo que vocês estão falando é justamente isso. A gente, ainda mais nesse momento, o Milton apontou, né, desde antes, claro, a gente já vive um mundo de crise muito grande, mas é importante a gente se juntar, né? A gente se engajar, a gente não ficar em silêncio, que gostei também do que você falou, Carola, de que esse silêncio já é aceitar uma norma. Então eu acho que para encerrar essa temporada da Rádio Companhia, que foi uma alegria ter feito, é essa esperança de a gente tem que continuar juntos, tem que continuar falando, ou se não está falando no momento, tem que falar em algum momento. E agradecer também o que veio antes e o que fez a gente chegar até aqui. Então realmente acho que a gente tem muito a aprender com todas as reflexões que vocês colocaram. Sem dúvida, todas as reflexões que rolaram em toda a temporada, mas sobretudo essa. Agradecer quem ouviu, agradecer Milton pela presença, Carola pela presença, queria muito estar pertinho para nós três poder dar aquele abraço quentinho, mas foi muito bom estar aqui ouvindo vocês e toda essa reflexão. Então, de novo, agradecer Carola e Milton pela presença. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez por essa ótima conversa com a Carol e com você, Stephanie. E agradeço também aos ouvintes do podcast. Posso falar mais uma coisinha? Claro, claro. Isso foi importantíssimo, porque a Carol tocou num ponto que é fundamental, quer dizer, o que os indígenas já sabem há milênios. Agora está sendo, parece que o Ocidente descobre coisas que já existiam nas sociedades, vamos dizer, indígenas. Então, eles não separam a cultura da natureza. Tudo é cultura, tudo faz parte da cultura do corpo e da natureza, que estão juntos. Rituais, o rio, a natureza, comer um peixe, comer pacu, caçar, tomar um chibé, tomar um caxiri, tudo isso faz parte da vida, juntos. Né? Quer dizer, nós precisamos pensar nisso, né? Pensar nisso. Eles já sabiam de tudo isso, já viviam tudo isso. E eu, para finalizar, eu falei num livro, eu indiquei um livro no começo, eu gostaria só de indicar mais um outro, que é A Queda do Céu, do Davi Copenau, que eu acho esse um dos livros mais importantes do Brasil contemporâneo. Sem dúvida, uma boa lembrança, Milton. E Carola, obrigada a você também por toda a sua fala, contribuição, reflexão e produção e tudo. Bom, obrigada, assim, né, pela conversa, assim, com vocês, pelo convite, enfim, é sempre um prazer e conversar é uma forma de pensar melhor. Eu acho que a gente vamos conversando, que é essencial. Enfim, tomara que da próxima vez presencial. E sigamos juntos, essa palavra. Agora acho que para encerrar é tudo junto aqui. Então, bom, antes de a gente ir para o Momento Bastidor, eu quero contar uma novidade. Em novembro estreia uma temporada especial da Rádio Companhia.
A gente está preparando episódios narrativos, mergulhando na vida e na obra de grandes autoras modernas e que já são clássicas. Um projeto novo, diferente, que eu tenho certeza de que você vai adorar. Fica de olho no nosso feed e nas nossas redes. Se você gosta de ouvir histórias, vai adorar saber que a Companhia das Letras tem um catálogo gigante de audiobooks. São mais de 400 títulos para todos os gostos. Ficção, não ficção, clássicos, sempre com vozes incríveis narrando grandes livros. Você encontra os audiobooks da companhia nas principais plataformas: Audible, Skilo, Google Play Livros, Apple e na livraria Martins Fontes. Confira o catálogo completo em www.companhiadasletras.com.br/audiobooks. Alimente seu amor pelos livros, também em áudio. Boa escuta! Agora é hora de ouvir quem faz parte da Companhia das Letras. A pergunta da vez foi: qual livro te deu esperança em tempos difíceis e qual autor ou autor você gostaria que mais gente lesse hoje? Olá, eu sou Karina Farias, do Departamento de Educação, e o livro que mais me deu esperança nos últimos tempos foi Dois Irmãos, do Milton Ratum. O autor transforma o drama familiar em um retrato luminoso nessa obra, em uma resistência humana, né, entre ruínas afetivas, silêncios e desencontros. Tenho certeza que o autor transforma, os seus personagens revelam que mesmo quando o passado pesa e a cidade se desmancha, como Manaus, né, diante das transformações do tempo, ainda resta a possibilidade de reconstrução. A gente vê a esperança emergindo das brechas na obra, né, desde a memória, na linguagem e no gesto de narrar. Então, o Ratum, né, mostra que contar também é resistir e que mesmo, enfim, entre as sombras da perda, a vida insiste em renascer. Resiliente, insolente, né, delicada e teimosa, como o rio que nunca deixa de correr. Qual autora ou autor eu gostaria que mais pessoas lessem hoje? Niket, né, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane. A autora oferece uma das vozes mais potentes e necessárias da literatura contemporânea. A escrita da Paulina desvela com coragem e poesia as complexidades da condição feminina em uma sociedade muito marcada por tradições e desigualdades, né, convidando o leitor, a leitora a repensar o significado de amor, de poder e liberdade. Então, a Paulina, ao narrar a jornada de mulheres que se reinventam diante da dor, ela faz a gente enxergar, né, a força que nasce da sororidade e da autodescoberta. Então, para mim, Niket é um canto de resistência e renovação. É uma leitura, né, uma literatura que transforma, inspira e também pode, enfim, iluminar em tempos de mudança. Uma literatura super necessária. Oi, eu sou a Gabi Tonelli, eu sou uma das editoras da Companhia das Letrinhas. Um livro que me deu esperanças em tempos difíceis foi Apesar de Tudo, do Di Paccio. É um livro ilustrado, muito bonito, sobre superar os obstáculos e os desafios de uma relação. É a história de dois pinguins e desse amor de pinguim que enfrenta aí distanciamentos e reaproximações, mas apesar de tudo, eles retomam essa escolha de enfrentar tudo juntos e prosseguirem. Então, é um livro que já acalentou muito meu coração em vários momentos. E um autor que eu adoraria que as pessoas lessem mais é um autor também da Companhia das Letrinhas, que se chama Arnold Lobel. A gente publicou um livro dele muito legal, que se chama Rã e Sapo São Amigos. E queria reforçar que livros são para todas as idades, então não só para as crianças pequenas, mas para as crianças que vivem todos nós, adultos também. E esse é um autor muito especial, assim, ele começou só ilustrando nos Estados Unidos, depois ele começou a ilustrar e escrever as próprias histórias, e ele ficou muito famoso por essa dupla, principalmente, de personagens, o Rã e o Sapo, que, como diz o título, são amigos, e aí eles têm algumas aventuras juntos. E a relação de amizade desses dois anfíbios poderia muito bem ser uma relação de humanos, assim, sabe? De como eles se apoiam
em tempos difíceis, quando alguém perde o botão do casaco, ou quando eles têm que lidar com a ansiedade, expectativa e a solidão porque não recebem uma carta nunca. Então, acho que são delicadezas, nas miudezas, assim, a gente... No fundo, ele está falando sobre relações humanas e anfíbicas também, por que não? E ele é um autor que eu adoraria que as pessoas conhecessem mais aqui no Brasil, porque ele tem uma história incrível, ele é um cara super importante para a literatura infantil mundial, e eu acho que é um livro que todo mundo vai se identificar, ou um pouquinho sapo, ou um pouquinho rã. Assim, a gente encerra a temporada da Rádio Companhia, que foi muito, muito boa e, melhor ainda, encerrada com esse bate-papo entre Milton Ratum e Carola Saavedra. Obrigada a você que acompanhou nossos episódios nesses meses. Escreve pra gente, conta o que achou, sugira temas, a gente tá sempre ouvindo. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até a próxima.